Fala, meus queridos! Daqui a pouco o Cruzeiro entra em campo lá no Rio de Janeiro, enfrentará o Botafogo no Engenhão, jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 4 horas da tarde, e nós iremos trazer aqui todas as informações desta partida, provável escalação, histórico deste confronto, o que esperar deste Cruzeiro para esta partida, enfim, vamos trazer tudo aqui neste vídeo. Se você é novo por aqui e não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o nosso conteúdo para que a gente possa crescer na plataforma e mais pessoas possam conhecer também o nosso trampo. Então vamos lá, porque 4 horas da tarde tem jogo difícil para o Cruzeiro, lá no Rio de Janeiro. Cruzeiro e Botafogo se enfrentam às 4 horas da tarde no Engenhão. O Cruzeiro já divulgou a arte aí com ele, o artilheiro do Cruzeiro no campeonato, Caio Jorge, que passou em branco na última rodada contra o Ceará, e também não marcou no meio de semana no empate contra o CRB. Então o Cruzeiro vem de 2 jogos sem vencer, depois daquela sequência de 16 jogos sem perder, quase 4 meses, né? Um pouco mais de 3 meses, melhor dizendo. Acabamos sendo derrotados para o Ceará na última rodada do Brasileiro no Mineirão e empatando contra o CRB na Copa do Brasil no meio de semana. Já o Botafogo, que no Campeonato Brasileiro na última rodada tropeçou dentro de casa contra o Corinthians, um empate por 1-1, porém meio de semana venceu o Bragantino por 2-0, também no Engenhão. Acho que um momento falando e baseando nas últimas 2 partidas é um Botafogo com um novo treinador, aumentando a confiança enquanto o Cruzeiro está sob desconfiança. Acho que é um jogo importante para que o Cruzeiro, quem sabe, possa retornar ao bom jogo, coisa que estava fazendo antes do jogo contra o Ceará, e também, quem sabe, as vitórias. Um jogo difícil no Engenhão, mas daqui a pouco vamos falar que o Cruzeiro tem se saído bem contra o Botafogo, tanto aqui, mas também até no Rio de Janeiro. Então aí alguns detalhes, vamos mostrar a tabela do Campeonato Brasileiro, as duas equipes ali brigando na parte de cima, né, do campeonato. O Flamengo é o líder com 36, o Cruzeiro é o vice-líder com 34 pontos, porém já com 17 jogos. Até em comparação ao Botafogo, que é o sétimo, a diferença do Cruzeiro para o Botafogo hoje é de 8 pontos, porém o Botafogo tem 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro. Então podemos assim dizer, caso o Botafogo vencesse essas 2 partidas que lhe restam em relação ao Cruzeiro, ele estaria a 2 pontos do Cruzeiro. Ou seja, o confronto de hoje é muito importante, porque é como se diz aí, né, um jogo de 6 pontos. Botafogo vence, ele diminui essa diferença que hoje é de 8 para 5, e tendo 2 jogos a se fazer, ele poderia ultrapassar o Cruzeiro já na pontuação, desde que vença esses 2 jogos que tem que se fazer e vence o Cruzeiro hoje. Já o Cruzeiro, se ele vence, ele aumenta para 11 pontos a diferença para um Botafogo. Ainda que terá 2 jogos a mais que o time carioca, mas é uma diferença importante, principalmente em relação a uma equipe, na minha opinião, que continuará brigando na parte de cima da tabela. Então acho que o empate, por exemplo, lá no Rio de Janeiro contra o Botafogo, mantendo-se os 8 pontos, também a título de campeonato não é ruim pensando no Cruzeiro, não. A questão é porque perdeu para o Ceará, já empatou contra o CRB, e a torcida do Cruzeiro já está aí, né, desconfiada dessa equipe por causa dessas últimas partidas que não conseguiu vencer. Lembrando que antes do Botafogo, ou melhor dizendo, antes do jogo contra o Ceará, tínhamos empatado também contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Eu achei um resultado tranquilo e aceitável, mas muitos cruzeirenses não gostou do desempenho do Cruzeiro lá também não. Então tem 3 partidas aí que o Cruzeiro não desempenha aquele futebol que estávamos acostumados. Então é isso, é um jogo de 6 pontos em relação a 2 equipes que, creio, brigarão na parte de cima da tabela. Então que o Cruzeiro possa entrar com essa mentalidade de entender a importância dessa partida lá no Engenhão. Então é isso, a rodada já começou ontem, e aí o Cruzeiro e Botafogo jogam 4 horas da tarde lá no Engenhão. Algumas informações também do Botafogo e do Cruzeiro. O Botafogo, que jogando dentro de casa, é o 6º colocado. Nas últimas 2 partidas empatou, porém um time que não perdeu ainda como mandante. São 7 jogos, 4 vitórias e 3 empates. É o 6º colocado como mandante, enquanto o Cruzeiro fora de casa é o 4º melhor visitante.
perdeu 2, empatou 3 e venceu 3. O Cruzeiro, fora de casa, não perde há 5 partidas. Então você enfrenta um Botafogo que não perdeu como mandante e o Cruzeiro não perde há 5 jogos fora de casa. Eu tenho até falado que essa desconfiança da torcida do Cruzeiro, por causa das últimas atuações, ela é válida, porque estávamos acostumados o Cruzeiro jogar no seu limite, e o que vimos é que o Cruzeiro, quando joga no seu limite, independente do adversário, foi assim contra Flamengo e Palmeiras, adversários bem superiores ao Cruzeiro tecnicamente, fica difícil bater o Cruzeiro. Porém, nessas últimas partidas também demonstrou que se o Cruzeiro não jogar nesse limite que jogou praticamente nos últimos 3 meses, antes das partidas contra Corinthians, Ceará e CRB que não venceu, também ele pode ser batido e se complicar em qualquer partida, inclusive contra equipes bem inferior a ele tecnicamente. Foi sim contra o Ceará no Mineirão e o CRB, que é o 10º colocado da Série B no Mineirão, que empatou por 0-0. Tomara que o Cruzeiro possa voltar àquela intensidade. E falando de um jogo fora de casa, e nós vimos ali no retrospecto dos últimos 5 jogos que o Cruzeiro não perdeu jogando como visitante, é um perfil de Cruzeiro nas mãos do Jardim que tem se sentido à vontade jogando fora de casa, porque é uma equipe que precisa de espaços, e geralmente esses espaços aparecem quando você joga como visitante. A tendência também é sofrer mais defensivamente, mas dá espaço. Aí o Cruzeiro tem sido algo que os adversários, quando oferecem, tem se dado mal. Cruzeiro aí, há 5 partidas como visitante, não toma gol e tem feito os gols tirando o jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Mais informações dessa partida, provável escalação, tanto de Botafogo quanto de Cruzeiro aí na tela para vocês. Primeiro, começando pelo time da casa, o duelo deste domingo deve marcar a estreia de Danilo, contratação mais cara da história do Botafogo, que vinha passando por processo de recondicionamento físico. O volante, ex-Nottingham Forest, no entanto, não deve ter condições de atuar 90 minutos, surgindo como opção para o segundo tempo o técnico David Ancelotti, o filho do Carlos Ancelotti, hoje treinador da seleção brasileira, deve manter a base do time com a provável escalação que está aí na tela para vocês. Ó. O goleiro John, a dupla de zaga Alexander Barbosa e o Caio Pantaleão, lateral direito ex-Cruzeiro, Vitinho, Alex Telles, o lateral esquerdo, dupla de volantes Newton e Marlon Freitas, que é o capitão, Savarino camisa 10, pelo lado esquerdo Montoro, que quase acertou com o Cruzeiro, Leonardo Jardim disse isso na última coletiva contra o Ceará, mas que o Botafogo já estava bem adiantado nas negociações, o Cruzeiro chegou depois, mas é o Montoro ex-Vélez Sarsfield que quase veio para o Cruzeiro em vez do Botafogo, Arthur pelo lado direito e o centroavante, o Arthur Cabral. Desfalques do Botafogo para essa partida, o Bastos com recuperação de cirurgia no joelho e o Jefinho que recupera de lesão no joelho direito. Bora para o Cruzeiro de Leonardo Jardim, a principal dúvida está na lateral direita, com a lesão de Fagner, que deve voltar só em outubro, já que o William Potker quebrou a fíbula do lateral direito na partida contra o CRB e sequer foi expulso, inclusive, né? O William é opção natural, mas foi desfalque nos 2 jogos da semana e perdeu parte dos treinos por conta de desgaste muscular. Se não tiver condições, Jonathan Jesus deve ser o titular na vaga, que é zagueiro. Além disso, o técnico português promoverá os retornos de Vidalba, Lucas Silva e Matheus Pereira ao time, que foram poupados no jogo contra a equipe do CRB no meio de semana. Provável Cruzeiro, Cássio no gol, dupla de zaga, Vidalba e Fabrício Bruno. Sistema defensivo do Cruzeiro, que, volto a repetir, não toma gols como visitante há 5 partidas, batendo um recorde do Cruzeiro que chegou a esse número somente no ano de 74, ou seja, há 51 anos o Cruzeiro não ficava 5 jogos seguidos como visitante sem tomar gols. O William deve ser o titular. Caso ele não joga, o zagueiro barra lateral direito, Jonathan Jesus, deve fazer a função, não seria surpresa para ele, ele já fez isso em outras oportunidades. Kaique Bruno, lateral esquerdo, dupla de volantes, Lucas Almeida e Lucas Silva, Matheus Pereira, o armador dessa equipe, Wanderson e Christian, além dele, o artilheiro do Cruzeiro, Caio Jorge, como centroavante. Quem está fora, Fagner, Janderson e João Marcelo.
pendurados para essa partida, Caio Jorge, Lucas Romero e Lucas Silva. A próxima partida do Cruzeiro no Brasileirão será no domingo que vem contra o Santos no Mineirão, na última partida do primeiro turno. Então, Caio Jorge, Lucas Silva e Lucas Romero são jogadores para a gente ficar atento aí, para quem sabe não perder para o jogo contra o Santos. Mas primeiro vamos focar no Botafogo, que é o mais importante. Se tiver de tomar cartão amarelo, que tome, porque isso faz parte também da sequência de jogos. O Cruzeiro, até que contra o Botafogo, seja como mandante, seja como também visitante, não tem feito feio não. Então vamos ver aqui alguns números deste confronto. Quem sabe o Cruzeiro possa usar disso para conquistar um bom resultado lá no Rio de Janeiro logo mais. Matéria aqui do Central da Toca: Cruzeiro busca manter longos tabus contra a equipe do Botafogo. Antes do confronto no fim de semana, no caso hoje, o Cruzeiro soma 13 jogos de invencibilidade diante do Botafogo. Ao todo, foram 5 vitórias e 8 empates, incluindo partidas pela Série A, pela Série B e também pela Copa do Brasil. A última derrota do Cruzeiro para o Botafogo foi há quase 9 anos. No dia 11 de setembro de 2016, os cariocas venceram o Cruzeiro por 2-0 e nem foi no Rio de Janeiro, foi aqui no Mineirão, pela 24ª rodada do Brasileirão, com gols do atacante Canales e do meia Camilo. Desde então, a Raposa não perdeu mais duelos contra o Botafogo. No ano passado, em 27 de julho, vale lembrar que o Cruzeiro foi ao Newton Santos e goleou o Botafogo por 3-0. O Botafogo que não empatava com ninguém, porque teve uma sequência ali de vitórias impressionante, e o Cruzeiro foi lá no Engenhão e meteu um 3-0 num jogaço de bola, com gols de Álvaro Barreal. O lateral direito, William, também fez o gol. Além do Lautaro, eu nem lembrava que o Lautaro Dias tinha feito gol nessa partida. Mas enfim, foi 3-0. Essa vitória ela foi comemorada bastante, porém depois daquilo também o Cruzeiro entrou numa draga ali de não conseguir vitórias. Chegou a ter uma sequência ali péssima com o Fernando Diniz. Enfim, nós usávamos muito esse jogo como um parâmetro de um bom futebol. Tomara que o Cruzeiro reencontre um bom futebol para não perder mais, diferente do ano passado, que vinha numa sequência boa e depois dessa vitória acabou não conseguindo jogar bem até o fim do ano, né? Botafogo e Cruzeiro, então tá aí, ó, 13 jogos de defensibilidade por parte do Cruzeiro, incluindo Série A, Série B e Copa do Brasil. Última derrota foi há 9 anos e nem foi no Rio de Janeiro, foi aqui em Belo Horizonte, e o Cruzeiro não perde no Rio de Janeiro para o Botafogo há mais de 12 anos. Tomara que esse tabu, que geralmente não entra na partida, ele possa se manter hoje contra a equipe do Botafogo lá no Rio de Janeiro. Onde assistir? Transmissão da Globo, TV aberta e também Premiere. Como eu disse, é o terceiro jogo consecutivo do Cruzeiro, 4 horas da tarde, em um domingo. Como eu disse, apesar dos últimos 3 jogos o Cruzeiro não ter vencido, o fato de, nesse momento, enfrentar um Botafogo fora de casa, que sabemos que é difícil, porém vai ser um time que vai ceder espaços ao Cruzeiro. E volto a repetir, e até pelos números que trouxemos aqui do Cruzeiro como visitante, é um Cruzeiro que, como visitante, está se sentindo cada vez mais à vontade de jogar essas partidas, muito justamente para não precisar propor o jogo a todo momento, joga no erro do adversário. Quem sabe hoje o Cruzeiro possa, primeiramente, não tomar gols novamente, acho difícil. O time do Botafogo ofensivamente é um time muito bom e que geralmente criam bastante chances, principalmente no Engenhão. E quem sabe, não tomando gol, chega numa sequência de 6 jogos seguidos como visitante sem tomar gols, uma marca histórica com certeza que o Cruzeiro alcançaria, tentar vencer, tentar fazer um gol, porque nós olhamos ali a tabela, seria ali uma distância aumentada para 11 pontos contra um Botafogo que ainda assim terá 2 jogos a menos. Caso perca para o Botafogo lá, essa diferença cai para 5. Em termos de pontuação, Botafogo, com os 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro, poderia ultrapassá-lo na tabela. Enfim, jogo de 6 pontos, jogo de equipes que brigará ali no topo da tabela. Creio que vai ser um jogão. Eu estou confiante na vitória do Cruzeiro. Caso não consiga a vitória, acho que o empate lá é super aceitável quando a gente olha a tabela e vê. Enfrentar o Botafogo no Engenhão não é fácil. O empate não é nada ruim, não. Porém,
vamos em busca da vitória para retomar a confiança, quem sabe. Gostou do vídeo? Ficou bem informado? E não é inscrito? Então se inscreva no canal Cruzeiro Querido para que possamos continuar crescendo na plataforma. Deixe o seu like, compartilhe o conteúdo e outra coisa, hype esse vídeo. O hype faz com que outras pessoas possam conhecer o nosso trampo aqui também. Comente aqui qual seria sua escalação e o placar também para essa partida. Eu, como eu disse, estou confiante na vitória. E você, seja torcedor do Cruzeiro ou do Botafogo ou de outra equipe? Gostaria de saber sua opinião aqui nos comentários. Vai ser um prazer interagir com você. Tamo junto, até a próxima. Um grande abraço. Fui.